Saúdo você que está me ouvindo com a paz do Senhor, amém? É, Hoje a nossa leitura vai ser um pouquinho, para mim foi profunda, né? Espero que para você também seja uma experiência diferente. Hoje a gente vai falar sobre o sacrifício, a nossa leitura, no caso, vai ser sobre o sacrifício de Cristo, que está em Mateus 26 ao 27, que fala desde quando Jesus foi orar no Getsemane e ele falou para o Pai, se possível, afasta esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que Jesus estava pensando? O que passava pela cabeça do Mestre nas últimas orações? E Jesus, sendo entregue por um dos seus discípulos, ainda o chamou de amigo. E eu lembro de um outro dia de leitura onde Jesus fala: aprenda comigo, veja como eu faço. E Jesus, sendo traído, chamou Judas de amigo. É uma coisa bem profundo, uma coisa bem profunda, tentar entender o que Deus quer que a gente aprenda com isso, porque somos seguidores de Cristo, vivemos uma vida onde buscamos fazer a vontade de Deus. Paulo disse, né, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nessa leitura eu acho que é muito difícil a gente ser igual a Cristo, mas como já conversado, a gente tem que buscar ser o mais semelhante possível e aprender dele, deixando claro para nós mesmos as nossas imperfeições, não querer ser perfeito a ponto de acharmos que somos melhores do que o outro, mas sermos sinceros ao dizer: Pai, eu não estou conseguindo, Pai, eu quero estar mais parecido contigo, eu quero ser uma carta para as pessoas te conhecerem. Somos embaixadores da parte de Cristo, assim diz Paulo lá em 2 Coríntios 5, 19 e 18, 19. Mas uma carta que está sendo moldada. A palavra de Deus não muda, mas a nossa vida está mudando. Cada dia que passa, nós estamos mais perto de Cristo. Ainda quando nós achamos que não estamos, quando a gente reconhece que precisamos melhorar, precisamos nos aproximar, buscar mais, pedir perdão pelos nossos pecados e tentar não pecar, mas reconhecendo que somos frágeis. Estamos rodeados por tentações, mas o que nos traz um conforto da parte de Cristo é que as misericórdias se renovam a cada manhã. Não desista de andar com Cristo, não desista da sua salvação. A morte de Cristo foi real, a morte de Cristo nos trouxe salvação, não existe mais nada que nos separe do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nada. Somente nós. Nós somos culpados de muitas vezes a gente se afastar, se esfriar, desanimar. Nós somos os culpados. Porque se a Bíblia nos fala que a palavra de Deus é o alimento e a gente não lê, a gente está deixando de alimentar o nosso espírito. E eu não sei se você já ouviu isso no lugar onde você congrega, durante os vídeos que você assiste no YouTube, mas eu aprendi que quando a Bíblia fala que a carne e o espírito, um brigam contra o outro para ver quem é que vai permanecer, prevalecer. É como se fossem dois cachorros brigando por uma carne. Quem é mais alimentado vai ficar mais forte que o outro. O que a gente tem alimentado durante o nosso dia a dia? A gente tem alimentado nosso espírito, louvando a Deus, buscando a presença de Deus, adorando ao Senhor, lendo da tua palavra, questionando. A gente tem visto nos dias dessa leitura que o Senhor nos mostra formas de nos aproximar, mentalizarmos, tentar entender como é que aconteceu cada passagem. A gente, na nossa mente, a gente conseguiu entrar lá quando Jesus estava saindo do templo, depois de ter quebrado tudo, mandado todo mundo embora, ter curado as pessoas. E a gente viu, a gente contemplou, a gente ouviu da boca do próprio Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso. E muitas vezes a gente deixa a semana inteira
de buscar a presença de Deus para fazer as coisas que temos que fazer aqui na Terra, que não tem nada a ver com a eternidade, mas que nós damos prioridade do trabalho, a escola, o Facebook, o Instagram, e deixamos de muitas vezes buscar aquilo que realmente importa para a eternidade. Eu não estou falando que você não precisa estudar, não precisa trabalhar, mas você precisa priorizar aquilo que é eterno. Eu estou falando você, mas é para mim também. Então, eu espero que nós possamos, em nome de Jesus, permanecer firmes naquilo que o Senhor nos chamou, para ser salvos, para conduzirmos outras pessoas para a salvação. A leitura, como eu falei hoje, diz, Mateus 27, do 45 ao 54, fala assim: Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que viram aquilo e ouviram disseram, ele está chamando Elias? Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus. Os outros brincavam, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E depois de um grito de dor, Jesus deu o seu último respiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele ficaram morrendo de medo. Eles disseram, é o Filho de Deus. Só pode ser. Bruce Shane, estudioso da história da igreja, escreveu, o cristianismo é a única grande religião que tem como evento central a humilhação de seu Deus. Pense, não só no fato de a humilhação de Jesus ser imensa, mas também que a sua angústia é ainda mais profunda do que se pode imaginar. O seu próprio povo exigiu furiosamente sua morte. Seus amigos o abandonaram e, neste momento, até mesmo seu pai, intimamente amado, afastou-se. Passe um tempo debatendo com a sua mente e seu coração sobre o motivo de o Todo-Poderoso ter escolhido tal caminho. Lembrando que Jesus é Deus. Se ele quisesse, ele poderia ter evitado isso. Mas ele falou, se pode, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Deus podia evitar que isso fosse feito, mas a vontade de Deus é que todo homem venha a ser salvo, e era necessário que isso acontecesse para que você, que eu, pudéssemos crer nessa palavra. Mas Jesus não era obrigado. Então, assim como nos outros dias, assim que você terminar de ouvir este áudio, entra na história. Olhe a feição de Cristo olhando para o seu povo, falando, soltem Barrabás. E quando Pôncio Pilatos falou, o que vocês querem que faça com Jesus? E as pessoas o sacrifiquem, matem. O povo de Deus queria tudo menos Deus. Não muito diferente de hoje, que muitos querem milagres, mas pouco querem o dono do milagre. Muitos querem ser salvos, mas nem todo mundo busca o Salvador. Passe um tempo pensando nas coisas que aconteceram, como se você estivesse lá, vendo tudo acontecer. Releia as palavras de Jesus algumas vezes, com o intuito de aproximar-se da sua experiência. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? O que Jesus estava pensando neste momento? Qual era o sentimento de Jesus? Imagine Jesus olhando para você de forma que você consiga transmitir para ele, que você crê nessa palavra, que você sabe o porquê que ele está fazendo isso. Quando eu penso na morte de Cristo, tantas vezes a gente assistiu Paixão de Cristo, outros filmes que mostram a morte de Cristo de uma maneira tão mais simples do que foi, porque por mais perfeito que seja o cinema, não se compara com o que foi.
Mas quando eu penso nessa cena de Jesus lá na cruz, sendo humilhado, o meu sentimento é de falar: Deus, eu creio nessa palavra. Não foi por nada, eu reconheço que foi por mim. E foi por você. E ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Ele está vivo, passou. Mas o fruto da cruz é a nossa salvação. É a nossa alegria de sabermos que um dia encontraremos Cristo frente a frente, conseguiremos olhar a face dele e falar: muito obrigada. Mas enquanto a gente não consegue ver ele face a face, a gente pode agradecer ele dia após dia. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela minha salvação. Obrigada pela tua morte na cruz. Senhor, obrigada por não desistir de mim. Obrigada, Senhor, por todos os dias lembrar que o Senhor me ama. Deus, acrescenta o teu amor no meu coração. Me ajuda a te amar com o teu amor, porque o meu amor é falho. O seu amor é falho. A gente não consegue muitas vezes amar o nosso irmão. E como é que a gente vai dizer que ama a Deus se a gente não conhece, que a gente não conhece, que a gente nunca viu? Quando a gente não consegue amar o nosso irmão que está dia a dia do nosso lado. A gente conhece Jesus pela fé, a gente crê na palavra pela fé, e que essa fé nos aproxime cada vez mais de Deus. Diga ao Senhor a alegria da salvação, a alegria de conhecê-lo, de saber que um dia o veremos em nome de Jesus. O que flui do nosso interior quando a gente vivencia o paradoxo da morte de Jesus. O que você sente? Você sente, pensa na morte de Cristo. O que vem ao teu coração? Você se sente maravilhado, angustiado, apático? Tem pessoas que não sentem nada quando vê Jesus na cruz. Quando pensa na morte de Cristo, não sente nada, como se fosse uma ficção. Mas não é ficção, é verdade. Eu sugiro que nós possamos abrir o nosso coração e falar com Jesus a respeito desses sentimentos. Se você não sente nada, fala: Deus, me ajuda a entender. Porque tem algo que não está certo. Em seguida, volte os seus pensamentos para o sacrifício e morte de Cristo. Leia de novo a passagem, Mateus 26 e 27. Permita-se mergulhar profundamente no que aconteceu, lembrando de tomar ciência da sua reação. Como é que você se sente ao ver o que aconteceu? Converse com Cristo a respeito do que você está vendo, do que você está sentindo. E como sugestão do devocional de hoje, procure lugares novos para conversar com Cristo. Não sei, uma caminhada sozinho, onde você possa conversar calmamente com Cristo. Uma igreja vazia, não sei, a gente está em final de maio de 2021, pelo menos em São Paulo as igrejas já voltaram a abrir, né, tempo de pandemia. Procure um lugar onde você possa estar tranquilo, à vontade. Se você não tiver muito tempo, coloca um despertador no relógio, sabe, no celular, para que você não perca um compromisso que você possa ter, mas separe um tempo para desfrutar da presença de Cristo. Medite no sacrifício de Jesus por você e espere para ver o que Ele quer que você receba. A salvação já foi nos dada, mas o que mais esse sacrifício pode nos trazer quando a gente para pensar que foi por nós? Que foi por nós que Ele mostrou tanto amor. Ninguém mais nos ama como Ele. Quando a gente olha para a cruz e lembra que foi por mim, que foi por você. Não sei como é que você se sente, mas eu fico sem reação, porque a gente nem tinha nascido e o Senhor já olhava no hoje, porque a onipresença dele contempla o seu hoje. Que não tenha sido em vão. Não desista por nada desta caminhada. Não desista por nada dessa salvação que não foi de graça, mas pela graça você recebe hoje, todos os dias, ao reconhecer que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia tranquilos na presença dele, em nome de Jesus. Até a próxima.